O vídeo de hoje é sobre cura através do perdão, cura emocional, cura espiritual, cura física. Parece que não, mas é possível sim alcançar esses 3 níveis de cura através do perdão. Inclusive, tem muitas pessoas que ainda não alcançaram a cura física, não alcançaram a libertação na área espiritual, não alcançaram cura das emoções, porque cura de traumas, né, feridas emocionais, porque ainda não liberaram o perdão. E às vezes não é por maldade, às vezes a gente não libera o perdão porque acha que, isso foi tão, parece que não ofendeu, sabe? Mas às vezes a dor, ela é maior do que a gente consegue entender, consegue medir, né? Que o subconsciente, ele guarda pra si aquilo e fala, não, você não precisa reviver isso, você não precisa passar por essa experiência mais vezes. Então, às vezes a gente até esquece, né? A mente consciente esquece, mas a mente subconsciente não esquece. E aí isso fica ali guardado, ali prejudicando o progresso, prejudicando o avanço da pessoa. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência, eu vou falar os exercícios que eu venho fazendo e você pode pegar esses exercícios e fazer uma adaptação e colocar para sua vida aí também. A gente vai precisar de ajuda e já vou revelar a ajuda que a gente precisa, vou falar dos exercícios também. Mas antes a gente precisa saber o que é perdoar, porque muitas vezes a gente acha que não tem mágoa de ninguém, né? Tá tudo certo, você já superou, na verdade você ainda não superou. Outra hora a gente acha que a gente precisa sentir vontade de perdoar. E não, a gente nunca vai sentir vontade de perdoar, a gente não vai ter esse sentimento, a falar, hoje eu acordei sentindo que eu tenho que perdoar fulano. Não, a gente precisa decidir que vai perdoar. É eu que decido e ponto. Inclusive, quando eu estava fazendo os exercícios, a minha vontade era de não fazer, porque a vontade da gente, né, do ser humano, é não querer perdoar. Parece que quando a gente quer perdoar, parece que quando a gente perdoa, a gente libera a pessoa e a pessoa fica livre. E não sei explicar, é um sentimento muito esquisito que eu senti e eu não queria, assim, terminar o exercício, mas aí a gente precisa, nessa hora, entender que não, perdão não é um sentimento. Eu não tenho que sentir vontade de perdoar, eu não tenho que sentir desejo de perdoar ninguém, eu simplesmente tenho que perdoar porque faz bem pra mim. Se vai fazer bem pra outra pessoa, a gente vai ver isso no exercício e vamos lá. Agora que a gente já entendeu que o perdão não é um sentimento, é uma decisão, eu quero falar um pouco sobre o porquê que a gente precisa perdoar. Muitas vezes a gente não perdoa e essa falta de perdão, essa mágoa, ela abre brechas no mundo espiritual. Às vezes você tem dificuldade em uma área exatamente porque já aconteceu alguma coisa com você no passado e você não perdoou. E aí quando você não perdoou, o que aconteceu? Abriu uma brecha no mundo espiritual e o inimigo, né, conseguiu te atacar nessa área. Um exemplo que eu posso dar é sobre exemplo de rejeição. Quando alguém te rejeitou, por exemplo, você não perdoou, você acha que já superou, que você não precisa perdoar, você nem convive mais com a pessoa, às vezes a pessoa nem está viva mais, mas aquele sentimento ali de mágoa, aquela mágoa está guardada ali. E aí você remoeu aquilo bastante, guardou aquilo no seu subconsciente e não perdoou. Aí o inimigo entra nessa brecha aí da mágoa e começa a atacar outras áreas da sua vida também. Um exemplo que ele pode estar atacando é os seus relacionamentos com outras pessoas. Relacionamento conjugal, não sei. Ele pega essa brecha, essa oportunidade, que é essa mágoa, ele se alimenta, sabe, dessa mágoa e acaba prejudicando outras áreas da sua vida também. Perdoar, gente, não é uma coisa fácil, mas a gente precisa fazer para o nosso bem, para a nossa cura. Quando a gente perdoa, aquela brecha é fechada e o inimigo não tem mais o poder de ficar ali metendo o dedo, sabe, em outras áreas da sua vida também. E graças a Deus que a gente tem ajuda para conseguir perdoar, porque o ser humano em si só, por ele mesmo, ele não consegue perdoar. A gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo, a gente precisa de Jesus para ir limpando aquela mágoa, limpando aquela ferida. Outra coisa importante que eu quero destacar nesse vídeo também
é que a gente não vai fazer o exercício uma vez e pronto, acabou. Não. A gente vai repetir esse exercício várias vezes até você sentir, né? Até sentir que já está perdoado, ou até sentir a sua vida sendo destravada, até o Espírito Santo te falar, pronto, faz outra coisa, faz isso, aquilo outro. E a gente vai fazendo esse exercício, Jesus vai limpando ali as feridas que tem dentro do subconsciente. Jesus vai limpando ali aquelas feridas que está dentro da mente da gente, né, dentro do nosso ser. E aí a gente vai se tornando até mais leve. Eu garanto pra você que você vai se sentir até mais leve, já no primeiro dia que você fizer esse exercício. E o exercício é o seguinte, eu vou falar como eu fiz, e aí se você quiser você pode fazer aí uma adaptação, né? Fazer do seu jeito, fazer do jeito que o Espírito Santo tocar o seu coração. Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei um caderno, peguei uma caneta e pedi ao Espírito Santo para poder me lembrar qual o nome da pessoa que eu precisava perdoar. Às vezes eu pedi também para ele me lembrar a situação, né? Quando a gente precisa lembrar da situação para perdoar a situação. Então, você pega a sua caneta, pega o seu caderno e pede para o Espírito Santo, me ajuda a lembrar, traga à minha memória nome de pessoas que eu preciso perdoar. Às vezes vai aparecer o nome assim que você nem lembra mais da pessoa. Às vezes você nem sabe que você conheceu essa pessoa mais, de tanto tempo que já passou. Às vezes é da sua infância. Mas aí o Espírito Santo traz à sua memória aquele nome, você anota o nome, faz a lista. Gente, a minha lista parecia que ia ser pequena, sabe? Mas encheu 2 folhas de caderno e eu acho que deve ter mais ainda. E eu não parei assim de perguntar não. Eu perguntei, anotei lá uma folha, dei uma folha de nome, que era mais fácil, assim, para eu conseguir lembrar, né? Eu já fui anotando. E aí, com o passar do tempo, eu ia lembrando de mais pessoas, de mais nome, que o Espírito Santo ia, tipo, soprando assim na minha mente. Aí eu anotava, aí eu continuava perguntando, Espírito Santo, tem mais alguém que eu preciso perdoar? Que eu preciso colocar um nome aqui? Aí ia aparecendo. E aí depois que eu fiz essa lista, o que eu fiz? Eu comecei a perdoar um por um. Tipo, em nome de Jesus eu perdoo fulano, em nome de Jesus eu perdoo ciclano, em nome de Jesus eu perdoo Beltrano, e fui perdoando. Às vezes, quando eu lembrava a situação, eu perdoava a situação também. Tipo, eu perdoo o fulano que me fez isso, aquilo outro. Eu perdoo o ciclano por causa disso. Às vezes também, eu colocava uma situação que eu tinha praticado, né? Por exemplo, às vezes a gente tem assim, carrega aquelas culpas, sabe? Coisa que já passou, que a gente poderia ter feito, não fez. Isso acaba prejudicando a gente também. E aí eu ia lá e dizia, no caso, eu digo até hoje então, né? No caso, eu digo até hoje, né? Que eu estou fazendo o exercício ainda. Tipo, eu me perdoo por causa disso. Eu me perdoo por não ter feito isso. E aí a gente vai perdoando. No final do exercício, gente, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu falo que é o Espírito Santo porque por mim eu não queria fazer. Mas aí eu pensei, né? Eu preciso obedecer, eu quero obedecer, então eu vou fazer. No final, o Espírito Santo tocou no meu coração para poder perdoar e abençoar as pessoas, né? Então, o que é que eu vou falando agora? No final do exercício agora eu estou assim. Eu perdoo e abençoo fulano. Eu perdoo e abençoo ciclano. Eu perdoo e abençoo nananã. Vou falando, né? Eu perdoo, em nome de Jesus eu perdoo e eu abençoo o nome da pessoa. Em nome de Jesus eu perdoo e abençoo o nome da pessoa. Vou falando um por um. E sério, a lista não é pequena. Fica um bom tempo lá repetindo, em nome de Jesus, eu perdoo e abençoo fulano. E aí, eu já colhi benefício logo nos primeiros dias. Só de falar assim que eu perdoava, eu já consegui ver um benefício. Que eu consegui ver, né? No mundo físico já se manifestou um benefício. E eu sei que, na verdade, eu posso contar outros também. Um deles é que a gente se sente mais leve. Eu não vou contar todos os benefícios aqui, mas um dos benefícios é que a gente se sente até mais leve.
E aí, se no processo você começar a chorar, não tem problema. É Jesus te limpando, é Jesus lavando a sua alma, curando suas feridas, porque você vai perceber que depois você vai lembrar dessa mesma situação e não vai chorar mais. Vai ser tranquilo para você, você vai continuar lembrando das situações. Vento, gente. Você vai continuar lembrando da situação, só que essa situação não vai te causar dor. Inclusive, tem aí os seus traumas de infância, quem te prejudicou na infância, se teve abuso, você lembra da pessoa, se você não lembra da pessoa, mas você sabe que você foi abusada, perdoa, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai se sentir bem mais leve. O perdão não é sobre a outra pessoa, o perdão é sobre você. Às vezes é até difícil, né, a gente falar, perdoa o abusador, a pessoa que te abusou, tipo, na infância, na adolescência. Às vezes é até difícil a gente falar isso. Mas a questão é que o perdão faz bem pra você. O perdão faz bem pra quem está liberando o perdão. Inclusive tem até uma frase, né, que é mais ou menos isso. Tipo, a pessoa fica ali se remoendo, se ressentindo. É como se ela estivesse tomando veneno e esperando que a outra pessoa morresse. Você fica ali remoendo aquela mágoa, remoendo, não quer perdoar, segura aquilo ali e acha que é outra pessoa que vai sofrer. Não, é quem está remoendo, segurando ali aquela emoção reprimida, é aquele trauma, aquela falta de perdão, aquela mágoa. É quem está se ressentindo ali que vai devagar, sabe? Às vezes é aos poucos, vai acabando ali com a sua saúde física, vai acabando com a sua saúde psíquica, vai acabando com a sua vida espiritual. Os espíritos entram ali nas brechas e aí desanda tudo. Então, esse é o segredo, gente. Um dos segredos, né, da vida do ser humano é liberar o perdão. E se tem uma pessoa, se tem alguém que pode ajudar a gente a liberar perdão, é o Espírito Santo, é Jesus, é o Pai, Deus, sabe? Pede ajuda pro Senhor, que Ele vai te ajudar a perdoar. E como eu já falei, no primeiro dia pode ser que você sinta um pouco mais leve, pode ser que você não queira perdoar a pessoa, é normal, só que você não pode obedecer, né, esse sentimento aí de não querer perdoar, mesmo não querendo, mesmo achando que você não precisa perdoar, porque foi a outra pessoa que te ofendeu. Mesmo você achando que ela te deve perdão, vai lá e perdoa essa pessoa. Não precisa falar com ela, é claro. Você vai anotar o seu caderno, fala em voz alta, mas assim, de preferência quando você estiver só, leia a sua lista ali, assim, em voz alta, assim, né? Audível, do jeito que dá pra você ouvir. Leia aquela lista ali, perdoando um por um, e eu tenho certeza que o Espírito Santo pode aí te ajudar se você solicitar ajuda. E vai ter benefícios para a sua vida, para a sua saúde física, para todas as áreas da sua vida, assim como está tendo benefícios na minha vida. Eu espero que tenha te ajudado aí de alguma forma. Se você quer ver algum tema, algum outro assunto aqui nesse canal, deixa aí o seu comentário. Compartilhe esse vídeo aí com um colega, com um familiar. Eu te espero no próximo vídeo.